Saudações a todos. Em continuidade ao curso Como Planejar a Produção Passo a Passo, trataremos agora do tema iniciado no vídeo anterior, abordando a análise da capacidade produtiva de vários produtos em produção no mesmo período ou mix de produtos em produção simultânea. Lembramos a todos que treinamentos sobre os assuntos sendo tratados nesse curso podem ocorrer tanto de forma presencial como online. Contate para informações de atendimento personalizado à sua empresa. A capacidade produtiva de vários produtos em um mesmo período é a decorrência de várias características relativas aos produtos em si e aos processos de produção. A ferramenta que demonstro a seguir é uma extensão da tabela demonstrada no vídeo anterior, quando da demonstração dos cálculos e funcionalidades necessárias ao balanceamento da produção e consequente determinação da capacidade de produção. Visa apenas tratar a lógica e a matemática envolvida. A aplicação desta lógica em ferramentas práticas, preferencialmente no sistema informatizado da empresa, pode ter diferentes abordagens dependendo da tecnologia utilizada no seu desenvolvimento, dos produtos e dos processos envolvidos. O que será tratado não é de grande complexidade, mas exige a atenção nos poucos minutos destinados à sua exposição. Considerando a produção inicialmente em linha transportadora, temos esta tabela vista no vídeo anterior. A diferença é que simularemos a entrada de 1.850 unidades de vários produtos em sucessão. As operações estão listadas com os tempos respectivos a cada produto. Ao selecionar um produto, os tempos relativos a cada operação são trazidos para análise. São analisados um a um em relação ao seu índice de aproveitamento. Ao selecionar o produto A1000, observamos que a capacidade de produção nas 100 unidades que necessitam ser produzidas é de 1.901 por dia. Porém, ao selecionar o produto B2000, com os mesmos recursos existentes à produção do produto anterior, percebemos que a capacidade de produção é de apenas 950 unidades por dia, com a falta de vários recursos em quantidade. Ao selecionar o produto C3000, a capacidade produtiva cai ainda mais, indo para 754 unidades por dia. Notem que o recurso nomeado como máquina 2 acusa a falta de 2 recursos na operação 2. Enquanto sobram 3 deste mesmo recurso na operação 5, que, em se tratando de linha de produção, dificilmente poderão ser utilizados. Ao selecionar o produto D4000, a produção calculada com os recursos existentes é de 1.218 unidades por dia. Ao selecionar o produto E5000, a produção calculada é de 950 unidades por dia. Assim também, ao selecionar o produto F6000, a produção calculada é de 950 unidades por dia. Esta problemática torna as linhas de produção inadequadas para a produção de variedade de produtos com grande variação nos tempos de operação em recursos comuns. Esta característica tende a uma imobilização maior de recursos com baixo índice de aproveitamento. A variedade de produtos, sendo razoável, com pouca flutuação de recursos e tempos de operação, é possível amenizar essa problemática pelo cálculo de média ponderada dos tempos de fabricação para o planejamento dos recursos. Vejamos alguns cálculos antes de voltarmos a esta tabela. Vou demonstrar 3 formas para obter médias ponderadas em relação ao tempo padrão de cada operação comum a vários produtos. A primeira é através de percentuais de venda de cada produto em relação ao total vendido em dado período. Aqui temos os produtos, aqui as quantidades de cada produto, aqui o total e aqui os percentuais correspondentes. Considerando uma operação em que o recurso é utilizado por diferentes produtos, multiplicamos o tempo padrão pelo percentual correspondente. A soma desses resultados decorre no tempo padrão ponderado da operação. Se multiplicamos o total de unidades pelo tempo padrão ponderado e dividimos o resultado pela jornada dia em minutos, obtemos a quantidade de recursos necessários à produção. A segunda forma é a multiplicação das unidades de cada produto pelo tempo padrão correspondente. O total obtido, no caso 980,5 minutos, é dividido pelo total de unidades de todos os produtos. O resultado é o mesmo que o anterior, somente diferindo a forma de chegar ao mesmo. A terceira forma calcula a fração de recursos necessária à produção de cada quantidade de unidades por produto, bastando, para isso, multiplicar as unidades de cada produto pelo tempo padrão correspondente
e dividir o resultado pela jornada em minutos. A soma das frações resulta, no caso, em 1,857 recursos calculados diretamente. O mesmo resultado em recursos que é obtido pelas formas 1 e 2. A razão de demonstrar essas diferentes formas para se obter o mesmo resultado é devido ao fato de, algumas vezes, ao tratar do assunto com cronometristas que já consideram a ponderação de tempos em seus cálculos, haver dúvida sobre a forma que utilizo em algum aplicativo ser adequada para a ponderação dos tempos padrão. Voltando à tabela anterior, vamos ver desde o emprego da média ponderada até alternativas relativas a diferentes formas de abastecimento. Utilizando os mesmos dados, temos aqui a ponderação do tempo padrão através de percentual de venda de cada produto em lote. Aqui temos a soma que resulta no tempo padrão ponderado. Ao selecionar a média ao invés de produtos específicos, a quantidade de recursos é calculada pelo tempo padrão ponderado e comparada com os recursos existentes. Em um primeiro procedimento, são corrigidos os recursos existentes na tabela, o que deve também estar de acordo com as possibilidades práticas de alocação desses recursos. Outro procedimento, ao observar-se que um produto tem venda significativamente maior que a média, convém avaliar a sua produção possível pelos recursos calculados pela média ponderada. Neste exemplo, esse produto com maior venda C3000 em produção em linha, além de exigir recursos extras quando da sua produção, também ocasionará recursos ociosos, como já foi antes demonstrado em sua análise isolada. Corrigidas as quantidades de recursos existentes, então se avalia a possibilidade de produção de cada produto. A esta altura, qualquer cronometrista ou supervisor de produção deve ter observado os índices de aproveitamento de recursos que são inaceitavelmente baixos. Uma situação destas, com produtos produzidos em linha de produção, não poderia jamais ser deixada ocorrer em produção efetivamente. Existem alternativas para minimizar esta situação, mesmo mantendo-se os processos em linha de produção. Além disso, será demonstrada a simulação da produção desses produtos em grupos operacionais. Prosseguindo neste exemplo de produção em linha apenas para finalizar nossa análise, temos aqui emparelhados as simulações de produção de cada produto, considerando os recursos originais e os recursos recalculados pelas médias ponderadas. A produção comparativa de cada simulação é demonstrada aqui. A fração de dia necessária para a produção de cada produto é demonstrada aqui. Seguem as análises de cada produto com recursos originais e com recursos recalculados pelo tempo ponderado. A soma das frações de dia necessárias à produção de cada produto é demonstrada ao final, permitindo uma análise global da produção planejada com diferentes quantidades de recursos e em relação à quantidade total de 1.850 unidades a serem produzidas. Enquanto os recursos originais que atendiam à necessidade do produto A1000 decorrem em 2,07 dias a 894 unidades por dia, os recursos alterados pela análise dos tempos ponderados decorrem em pouco mais de um dia a 1.656 unidades por dia. Mas, como já dissemos, com 24 recursos ao invés de 18 e com baixo índice de aproveitamento. O que tratamos a seguir é uma introdução ao arranjo físico ou por grupo operacional. Diferentemente da linha de produção, o arranjo físico tende a dar mais liberdade à movimentação de produtos em fabricação, permitindo melhor aproveitamento de recursos no caso de variedade de produtos e operações. Porém, este arranjo tem suas particularidades, não só no aspecto matemático, mas também no aspecto humano, de motivação ao desempenho, na forma de organização e liderança, etc. Sem esses cuidados, apenas mudar a maneira de execução de processos pode resultar em baixa produtividade, apesar de altos índices calculados de aproveitamento de recursos existentes. Prosseguindo, aqui temos a situação original em linha de produção. Aqui temos um arranjo em grupo operacional como exemplo. Considerando a média ponderada, esse agrupamento resulta em 19 recursos, a 82,6% de aproveitamento. Seguindo a lógica como se fosse em linha, podemos avaliar a entrada e produção de cada produto, testando cada em relação aos recursos ponderados. O resultado final dessas análises decorre em 1,16 dias para fabricar as 1.850 unidades, ou uma produção diária de 1.594 unidades, mas agora com apenas 19 recursos e não 24, como na situação anterior em linha. Porém, a maior possibilidade de entrada de produtos simultaneamente traz outras alternativas de abastecimento. Para começarmos a entender isso, podemos analisar o produto C3000
o de maior quantidade. Vemos que no balanceamento médio, esse produto causa máquina ociosa por toda a extensão de sua produção. Dificilmente um supervisor vai permitir que isso aconteça. Na prática, entrará com outro produto simultaneamente ao C3000. Estendendo este raciocínio, percebemos que se o abastecimento hora for tal que replique a proporção percentual total de cada dia, a capacidade produtiva tenderá para a prevista pela média, no caso, 1.911 unidades por dia. Como um processo ou setor depende do anterior, podemos aceitar que a produção tenderá para a planejada ou 1.850 unidades por dia. De todo o exposto, várias questões devem ser consideradas. A primeira e a mais evidente é a preparação de máquinas a cada troca de produto. Se o tempo de preparação de máquinas for significativamente alto, todo esse procedimento pode ser comprometido se não forem feitas análises correspondentes com o efetivo encaminhamento de soluções. Estas análises podem determinar dimensionamento de lotes para um equilíbrio matemático, porém, como muito depende das vendas e prazos de entrega, situações idealizadas podem desaparecer em um momento seguinte de vendas. Sobre as vendas, ainda uma questão. O que existe vendido pode significar um período muito curto no futuro, isto é, o que seja vendido entrará imediatamente em produção. Ainda assim, estas análises permanecem tão possíveis quanto necessárias. O fato é que não podemos simplesmente negligenciar esses procedimentos e esperar que problemas de queda de produção ocorram, sendo estes perfeitamente possíveis de serem identificados antes ou mesmo muito antes da efetiva produção, bastando para isso simular matematicamente a entrada de vendas em produção à medida que ocorra. Para exemplificar essa necessidade, descreverei dois casos ocorridos em diferentes empresas e produtos. O primeiro refere-se a uma empresa que já utilizava uma ferramenta informatizada para análise de tempos ponderados em relação a arranjo em grupos operacionais e produtos com grande variação de tempo de execução em suas operações. Porém, mantinham uma projeção estática de venda por produto em suas análises, enquanto que, na prática, ocorriam flutuações consideráveis no decorrer de dias e semanas. Tendo sido compreendida a necessidade da ferramenta simular a realidade das vendas e não uma previsão, e, tendo sido alterada a ferramenta de análise e estabelecidos procedimentos para avaliação prática de vendas, ocorreu que, coincidentemente, as vendas tiveram forte oscilação. Produto com uso intensivo de recursos em determinado processo passou de uma previsão de 20% de vendas sobre o total para mais de 50%. Simulações mostravam que, sem nenhuma ação corretiva, a produção cairia de 1.500 unidades planejadas por dia para 770 unidades por dia. Tendo esta circunstância sido evidenciada a tempo de encaminhar correções, decidiu-se por terceirizar parte da produção, pois, mesmo havendo meios de instalar recursos de produção adicionais, não haveria espaço físico para esse procedimento. O resultado foi que a produção de 1.500 unidades por dia foi alcançada com êxito e os produtos expedidos e faturados. Sem esse trabalho, todos os esforços dos cronometristas em realizar estimativas de tempos, coletar tempos, racionalizar as operações, montar layouts de produção, etc., de nada adiantariam para alcançar os objetivos de produção e entrega. A queda de produção ocorreria quando já não haveria como solucioná-la sem prejuízo, para a grande frustração de todos os envolvidos. O segundo caso ocorreu ao analisar, no chão de fábrica, o baixo desempenho de determinado processo. Constatei que a produção em ocorrência era de menos de 500 unidades por dia, enquanto que a planejada era de 1.200 unidades. Indagando as causas, ficou evidente que a razão estava em uma operação que utilizava máquina exclusiva e de baixa produção para determinado produto. Este produto fazia parte de um pedido de cliente e envolvia, mesmo a produção planejada, vários dias de produção. A situação enfrentada pelo supervisor e colaboradores ocorria há vários dias sem ação para remover a restrição. Era tida como uma contingência da venda aceita. Contudo, a venda havia ocorrido cerca de 2 meses antes. Caso esta restrição tivesse sido evidenciada na ocasião, várias medidas alternativas poderiam ter sido encaminhadas pelo planejamento. Entre estas, terceirização, início mais cedo e diluição do pedido crítico em um maior período, aquisição ou empréstimo de máquina restritiva à produção, etc. Alguém, nesta altura da exposição do caso, poderia contestar que é fácil ver a solução de um problema depois que ele é identificado. Ao que diríamos: exatamente. As simulações matemáticas de entrada de vendas na produção têm o objetivo de identificar restrições à produção antes que elas aconteçam no chão de fábrica e encaminhar a solução. São os corredores de produção mencionados ao final do vídeo anterior desse curso. Todos esses conceitos merecem ser estudados, ampliados
ou adaptados aos diversos segmentos industriais e produtos. Lembramos a todos que o nosso trabalho presencial e online é orientar, promover capacitações, desenvolver recursos informatizados, apresentar e implantar soluções, etc., para atender estas necessidades. Assim, fornecemos atendimento e cursos personalizados para cada empresa. Além disto, fique atento aos novos vídeos desse curso, Como Planejar a Produção Passo a Passo.